Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou a Teacher Laura, professora de inglês aqui do Colégio Adélia. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre inferência e leitura crítica na prova de língua inglesa no Enem. Bom, por que a gente precisa falar um pouco sobre inferência e leitura crítica? Porque a gente precisa entender que de nada adianta a gente saber ler as frases que estão lá, os textos que estão lá, mas não saber entender o que eles querem dizer, para o que eles foram feitos, e pra gente entender mesmo, fazer uma leitura crítica daquele texto e conseguir responder as questões. Então é muito importante que a gente tenha essa aula para que na hora que a gente chegue na prova, começar a ler os textos e a gente conseguir de fato entender o objetivo daquele texto que tá naquela prova, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, se você tá gostando do nosso canal, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever pra gente conseguir trazer mais vídeos pra vocês e também já ativa o sininho pra você receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, né, a gente vai falar sobre inferência e leitura crítica, mas a gente precisa primeiro saber o que é inferência. Eu tenho certeza que não é uma palavra que você ouve muito no seu dia a dia, então vamos ver o que significa isso primeiro? Inferência, então, é a capacidade de compreender algo que não está dito diretamente no texto. Muitas vezes a gente pega um texto para ler e a gente consegue codificar os elementos ali, então entender as palavras, né? A gente consegue ler inferência, a capacidade e assim por diante. Mas a gente não consegue compreender aquilo que não foi claramente dito. A gente não consegue ler nas entrelinhas. E essa é uma capacidade que deve ser adquirida para que a gente possa fazer o tipo de prova que o Enem nos fornece. Já que o Enem, principalmente na língua inglesa, é uma prova completa de interpretação de texto. Então, se a gente não consegue interpretar esse tipo de texto que a gente já viu em algumas aulas anteriores, se a gente não consegue ler nas entrelinhas, entender o que o autor quis dizer, mesmo sem ter claramente dito, a prova fica um pouco mais difícil sim. Então, essa é uma habilidade adquirida através de fazer várias provas, através de ler vários textos, mas que a gente pode treinar e que a gente pode também entender o que é. É claro que a gente precisa entender que é uma habilidade que tem que ser adquirida e não algo que a gente vai deixar para trás, tá? Aliás, tudo que a gente faz é para que a gente possa facilitar na hora de fazer a prova. Já que é uma prova extensa, é uma prova mais difícil sim, é ali um desafio físico, mental, então tudo que a gente puder facilitar, a gente tem que ir atrás, tá? Então, o primeiro ponto aqui é como a gente vai ler ali nas entrelinhas do texto com aquilo que não está claramente dito. Então, identificar as informações implícitas, ou seja, aquelas que não estão à mostra ali na nossa cara, né? Muitas coisas estão na nossa cara, a gente entende, mas e o que não tá? Como a gente faz para entender aquilo? Então, uma vez que a gente entende o que é inferência e por que a gente tem que entender aquilo, por que a gente tem que estudar isso, né? A gente começa a entender que para que nós consigamos responder à prova, é importante que a gente compreenda além das palavras escritas ali claramente. Então, a gente precisa começar a ler os nossos textos de uma forma mais crítica, ou seja, de uma forma mais profunda. A gente vai começar a ler os nossos textos para além daquilo que está escrito. Então, é necessário, claro, que a gente tenha algum conhecimento de vida real, né, algo que já esteja com a gente para que a gente consiga entender aquele texto de forma crítica, mas também que nós já vamos com essa mentalidade para a prova. Então, todo texto que tiver ali, eu não vou ler apenas o que está escrito, eu vou tentar entender para além das palavras que foram expostas ali para mim, beleza? Então, as técnicas que a gente vai utilizar aqui, primeiro de tudo, é entender o contexto daquele texto, né? Então, a gente vai fazer aquele skimming lá, que a gente já comentou no primeiro vídeo. Então, ver o contexto daquilo, qual é o título, sobre o que aquele texto quer falar. Então, a gente vai usar as palavras ao redor ali para deduzir o significado das expressões que a gente não conhece. Então, a gente entendeu sobre o que o texto fala. Vou ler ali as palavras certinho. Putz, tem uma palavra que eu não sei. Não necessariamente você precisa saber todas as palavras, até porque, gente, muitas vezes nem o próprio nativo sabe o significado de todas as palavras que estão expostas num texto. Em português mesmo, a gente não sabe às vezes. Eu tenho certeza que hoje, lá no começo do vídeo, quando eu falei inferência, muita gente já não sabia o que significava. Então, num texto, para a gente conseguir compreender aquele texto, mesmo com palavras que a gente não conheça, a gente precisa entender o contexto em que essa palavra está inserida. E olhando as palavras ao redor dela, o sentido que essas palavras trazem, a gente consegue entender aquela palavra ali exclusiva que eu não conheço ainda. E tudo bem, é normal a gente não conhecer todas as palavras.
tá? Em seguida, a gente precisa ter um conhecimento prévio daquele texto, né? Então, a gente já sabe sobre o que o texto fala, e aí eu já tenho esse conhecimento, eu já tenho um conhecimento de vida ali sobre aquele texto, ou às vezes eu já ouvi falar sobre aquele assunto, e isso vai me ajudar também, junto com o contexto, a entender, compreender o que esse texto quer dizer para mim, e como eu vou responder essa pergunta que vai ser trazida ali para mim no Enem. Tá? E também entender o sentido geral do texto. Então, ler os parágrafos por completo, para que eu possa entender o sentido geral. Então, eu não tenho que me preocupar com aquela única palavra que eu não conheço. Se eu entender o contexto da minha frase ali, se eu tiver um conhecimento, saber do que aquele texto está falando, entender o sentido geral, o que aquele texto, num geral, quer me trazer, aquela palavra não vai dificultar a minha vida, tá? E isso é basicamente o que é a inferência. A gente vai entender, de fato, o contexto daquele texto para entender para além daquilo que as palavras estão me dizendo. Então, vamos ver um exemplo prático disso, de entender além do que está escrito, tá? A gente tem aqui uma frase. O dia estava ensolarado, mas João parecia estar com uma nuvem sobre a cabeça. Então, a gente sabe que um dia ensolarado é um dia de sol, mas João parecia estar com uma nuvem sobre a cabeça. Então, apesar de ser um dia de sol, o João parecia ou estar bravo, triste, chateado. Não necessariamente a frase está me dizendo isso, mas com o contraponto das informações que estão sendo trazidas para mim aqui, eu consigo entender que o João parecia estar triste mesmo com um dia ensolarado, um dia bom, um dia bonito, né? Então, basicamente, isso é a inferência. As palavras não me dizem claramente isso, mas eu consigo compreender para além do que está escrito. Agora, quando a gente fala de leitura crítica, quando a gente já entendeu para além do que as palavras me disseram, eu preciso fazer uma leitura crítica do texto, ou seja, eu preciso conseguir reconhecer ali naquele texto uma ironia, um sarcasmo, entender o senso de humor, entender se está sendo usado esse humor, entender se é uma crítica a alguma coisa, entender se é um texto que só está me expondo dados, o que eu posso fazer, o que eu posso retirar daquele texto, extrair dali. Então, né, além de identificar se é para dar risada, se é um humor, se é sarcástico, entender uma crítica social, às vezes, que tá ali naquele texto, entender uma crítica a uma política, ou políticas que estão descritas naquele texto, até porque o Enem, ele, na prova de língua inglesa mais específica, ele não vai só trazer quadrinhos de ironia, sarcasmo, humor, ele também traz muitas críticas, até porque a maior parte dos textos, eles têm alguma crítica ou social, ou política, ou alguma coisa. Então, na leitura crítica que eu vou entender qual é a crítica daquele texto, né? Qual o recurso ele vai usar também para fazer essa crítica, que é um fator muito importante para que eu possa entender aquele texto de fato. E não só lê-lo, né? Não só entender cada palavra. Eu preciso compreender o sentido, o contexto, para fazer a leitura crítica e entender qual é a crítica que aquele texto quer fazer. Então, a gente precisa entender também como reconhecer esses pontos. Então, como reconhecer a ironia do texto, como reconhecer o humor daquele texto, tá? Então, aqui a gente tem uns exemplos, né? Para ironia, é o significado oposto daquilo que é dito. Então, por exemplo, que ótimo, perdi meu ônibus. Que ótimo, tá me dizendo algo que é bom, certo? Se fosse em outro contexto, seria incrível. Só que logo em seguida ele me dá um contraponto, perdi meu ônibus. A questão de perder meu ônibus quer dizer que é algo ruim, porque eu precisava daquilo e eu não tive, eu perdi. Então, aquele que ótimo é, na verdade, uma ironia. Não é algo que eu estou falando de fato que é bom. Já no humor, eu uso o exagero ou alguma situação engraçada. Então, por exemplo, os textos que fazem piadas com situações cotidianas, né? Então, eu vou exagerar aquela informação para que aquilo se torne engraçado e eu tenha ali um senso de humor dentro dele, tá? Que também, no final, os dois podem ser alguma crítica a alguma coisa, né? Eu posso usar da ironia para criticar algo na sociedade, eu posso usar do humor para criticar algo na política, que é algo que a gente vê muito, por exemplo, hoje nas redes sociais. E o Enem, né, a prova do Enem, ela traz essas coisas do dia a dia, do nosso cotidiano. Então, é muito importante que a gente esteja relacionando as coisas do nosso cotidiano à prova. Para a gente entender, então, quando tem uma crítica social naquele texto, eu vou ver os aspectos que criticam a sociedade. Então, uma dica é prestar atenção nos temas repetidos. Então, tem temas que sempre aparecem. Por exemplo, desigualdade, injustiça, política, meio ambiente, esses temas, eles sempre aparecem no Enem, eles sempre vão estar de alguma forma. Então, a gente já fez várias provas, já fez várias questões, eu já vi que esses temas sempre aparecem, se aparecer de novo, eu já sei que ali vai ter uma
crítica a alguma coisa, né? Alguma crítica social ou política. Então, por exemplo, aqui eu tenho um artigo que critica a superficialidade das redes sociais. Então, eu estou criticando algo que está diretamente ligado à minha sociedade atual, né? Hoje todo mundo usa as redes sociais. Então, ele está criticando como as redes sociais deixam as coisas muito superficiais, né? Ninguém se aprofunda mais naquele assunto. Isso é uma crítica social. Bom, então, pra gente identificar, eu trouxe aqui um exemplo de texto que apareceu no Enem, né? É uma propaganda, enfim. Então, a gente vai ler e tentar entender as mensagens implícitas aqui, tá? Então, ó, primeiro, a gente tem um banner onde tem uma menininha com um pacotinho de batata e aí puxa uma lupinha com os ingredientes daquele pacotinho de batata. A frase é: If you can read it, why eat it? Então, os ingredientes são todos coisas químicas que talvez nós, cidadãos comuns, não consigamos entender de fato o que está sendo dito ali. E aí a frase diz: se você não consegue ler, por que comer? Isso é uma crítica a nós comermos produtos industrializados, ultraprocessados, que a gente não sabe nem de onde veio, como foi feito, né? Então, ele tá usando aqui do nosso senso crítico. Quando a gente lê isso, eu posso só ler e falar: If you can read it, why eat it? Então, se você não consegue ler, por que comer? E seguir minha vida e não achar nada demais aqui. Mas se eu for fazer uma leitura crítica disso, eu entendo qual é a crítica que esse banner quer me passar. Em seguida tem as letras mais miudinhas ali, né? Know what you're putting in your body. If it doesn't sound like food, think twice. Enfim, então ele tá fazendo toda a crítica ali, aquele ponto. E eu tenho que fazer essa leitura já esperando essa crítica. Porque muito provavelmente essa questão vai me perguntar algo relacionado a isso. E aí, mesmo que eu não conheça alguma das palavras que estão aqui, se eu entendi o contexto e se eu entendi a crítica que ele tá me fazendo, não importa eu não ter entendido uma palavra em específico. Eu já fiz a leitura crítica e a inferência daqui, ok? Então, tá, esse texto faz uma crítica especialmente aos alimentos ultraprocessados que a gente não sabe nem do que foram feitos. Então, hoje a gente entendeu que não adianta nada eu saber ler as palavras se eu não conseguir compreender o que aquele texto quer me dizer. Que eu preciso entender para além daquelas palavras que foram ditas já, que já estão explícitas para mim. Eu preciso ver o contexto implícito do texto, que não está realmente escrito, o que aquele texto quer me dizer. E fazer uma crítica, né? Fazer uma leitura crítica, ver o que aquele texto quer criticar, ou o que aquele texto vai trazer de humor, de ironia, de sarcasmo, e enfim. Então, não é apenas ler as palavras, mas compreender os contextos e o sentido e o objetivo que aquele texto tem dentro daquela prova. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você saiba dos nossos próximos vídeos que serão lançados. Também deixa seu comentário que ajuda a gente bastante a saber o que a gente pode melhorar e enfim, tá? É isso, um beijo e tchau, tchau!